Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de pontos notáveis do triângulo. É a questão número 30 da prova de soldado PM Alagoas 2012. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, deixe seu like se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá. Considere a situação hipotética em que, na investigação para encontrar a arma usada em um crime, o suspeito tenha declarado o seguinte para o delegado. Abre aspas. O local onde enterrei a arma é um ponto tal que as distâncias desse ponto à minha casa, à delegacia e ao fórum são iguais, fecha aspas. Admitindo que a cidade seja plana e que o fórum, a delegacia e a casa do suspeito sejam os vértices de um triângulo cujos ângulos internos são todos agudos, menores que 90 graus, e cujos comprimentos dos lados são todos desiguais, a polícia encontrará a referida arma. Então aqui, pessoal, eu tenho sejam os vértices de um triângulo e nas alternativas eu tenho mediatrizes, ponto externo ao triângulo, bissetrizes, medianas e alturas do triângulo. Então infere-se que eu vou precisar utilizar as propriedades de pontos notáveis do triângulo. Bom, pessoal, eu quero saber onde a polícia encontrará a referida arma, que está enterrada em um ponto, tal que as distâncias desse ponto à casa do suspeito, à delegacia e ao fórum são iguais. Então, admitindo que a cidade seja plana e que o fórum, a delegacia e a casa do suspeito sejam os vértices de um triângulo cujos ângulos internos são todos agudos, menores que 90 graus. Ou seja, é um triângulo acutângulo e cujos comprimentos dos lados são todos desiguais. Ou seja, um triângulo escaleno, onde os três lados são desiguais. Então, pessoal, eu vou representar aqui o triângulo. Está dizendo que o fórum, a delegacia e a casa do suspeito são os vértices de um triângulo, que nós já descobrimos, trata-se de um triângulo acutângulo e escaleno. Então, eu vou colocar aqui que a casa, a delegacia e o fórum são os vértices do triângulo. Então aqui eu tenho o triângulo onde a casa do suspeito, a delegacia e o fórum são os vértices. E ele é um triângulo acutângulo, já que todos os ângulos internos são agudos, ou seja, todos os ângulos internos são menores que 90 graus. Ele também é um triângulo escaleno, já que os três lados do triângulo são desiguais. Então, pessoal, a arma ela foi enterrada em algum ponto, tal que as distâncias desse ponto à casa do suspeito, à delegacia e ao fórum são iguais. Aqui, pessoal, eu já deixei pronto algumas situações para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos analisar as situações e ver qual delas que melhor se encaixa no enunciado. A primeira situação que eu tenho aqui é o ortocentro.
O ortocentro, ele é o ponto de encontro das três alturas do triângulo. Lembrando, pessoal, que a altura, ela parte de um vértice e ela é perpendicular com o lado oposto. Ou seja, ela forma um ângulo reto com o lado oposto. Essa altura e essa altura, elas se encontram nesse ponto que é o ortocentro. Então, pessoal, observe que a distância do ortocentro à casa, à delegacia e ao fórum, ela é diferente. Ou seja, pessoal, o ortocentro, que é o ponto de encontro das três alturas, ele não pode ser. E nas alternativas, eu vejo que a alternativa E no ponto de encontro das alturas do triângulo, ou seja, ela não pode ser. Agora vamos analisar aqui outra situação, que é o incentro. O incentro, ele é o ponto de encontro das três bissetrizes do triângulo. Lembrando, pessoal, que a bissetriz, ela parte de um vértice e ela divide o ângulo em partes iguais. Então, essa bissetriz e essa bissetriz, elas se encontram nesse ponto que é o incentro. Pessoal, o incentro, ele também é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Assim sendo, pessoal, o incentro, ele fica à mesma distância dos lados do triângulo. Porém, eu preciso que ele fique à mesma distância dos vértices, ou seja, da casa, da delegacia e do fórum. Eu observo que a distância do incentro à casa, à delegacia e ao fórum é diferente. Portanto, o incentro, que é o ponto de encontro das três bissetrizes, não pode ser. Aqui nas alternativas, a alternativa C, no ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos internos do triângulo, ela não pode ser. Agora, vamos ver outra situação, que é o baricentro. O baricentro, ele é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. Lembrando, pessoal, que a mediana, ela parte de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, essa mediana e essa mediana, elas se encontram nesse ponto que é o baricentro. Pessoal, a distância de um vértice ao baricentro é 2/3 do comprimento da mediana. Se é um triângulo escaleno, ou seja, um triângulo onde os lados são todos desiguais, isso significa que o comprimento das medianas serão desiguais. Portanto, a distância do baricentro à casa, à delegacia e ao fórum será desigual, ou seja, o ponto de encontro das três medianas, baricentro, não pode ser. Aqui nas alternativas, a alternativa D é no ponto de encontro das medianas do triângulo. Ela não pode ser. E agora vamos ver uma outra situação, que é o circuncentro. O circuncentro, ele é o ponto de encontro das três mediatrizes do triângulo. Lembrando, pessoal, que a mediatriz, ela é perpendicular e ela divide o lado em partes iguais. Então, essa mediatriz e essa mediatriz, elas se encontram nesse ponto que é o circuncentro. Pessoal, o circuncentro, ele também está
ele também é o centro da circunferência circunscrita no triângulo. Assim sendo, o circuncentro ele está à mesma distância de todos os vértices do triângulo. Então, a distância do circuncentro à casa do suspeito, à delegacia e ao fórum é igual. Então, o circuncentro, que é o ponto de encontro das três mediatrizes do triângulo, é a alternativa correta. Então, eu vejo que nas alternativas, a alternativa A é no ponto de encontro das mediatrizes dos lados do triângulo, portanto, ela pode ser. Aqui, pessoal, me restou a alternativa A, que pode ser, e a alternativa B, em um ponto externo ao triângulo. Pessoal, em um ponto externo ao triângulo não pode ser, porque se o ponto onde a arma estiver enterrada ser um ponto externo ao triângulo, ela não poderá estar à mesma distância dos vértices, ou seja, da casa, da delegacia e do fórum. Portanto, a alternativa B não pode ser. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa A, no ponto de encontro das mediatrizes dos lados do triângulo. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver a questão. Pessoal, é uma questão de pontos notáveis do triângulo. Essa foi a questão